Então, uma falha de comunicação com qualquer circuito integrado, dependendo da CPU, o aparelho ele fica travado na logo. Ok? Beleza? Então, é importante entender isso. É importante entender que, por exemplo, vamos supor que eu tenha um curto-circuito em uma malha lá do setor de radiofrequência, que é uma linha secundária, certo? O que pode acontecer? Pode acontecer de o aparelho ligar normalmente e o setor de rede não está funcionando. É o que acontece muitas vezes. Por exemplo, eu tenho uma falha de câmera, o aparelho liga normal, só que eu tenho um curto-circuito em uma tensão de 2.8 para a câmera, 1.8 para a câmera, 1.2 para a câmera, certo? Então entendam que tem blocos que não vão causar falhas de inicialização, certo? Então quando eu tenho uma falha de inicialização, eu não vou analisar a câmera, não vou mexer ali nas tensões da câmera, certo? Eu não vou estar avaliando essas coisas. Eu vou estar avaliando os componentes que são os principais. E esses componentes que são principais, eu vou acabar me direcionando, apontando meus olhão para eles, quando eu começar a verificar e a entender sobre consumo na fonte de bancada. Vamos supor, aquela situação lá, vamos supor, aqui eu tenho 4 volts e eu pressiono o power, o aparelho ele vai até 10 mA, depois ele, pum, zero. O aparelho vai até 10 mA e cai para zero. Só um exemplo do que eu quero falar aqui, do que eu vou acabar falando aí no resto da live, certo? Quando eu tenho esse comportamento, galera, o que dá para entender aqui? É que a minha CPU não está funcionando, certo? Quando o consumo é muito baixo, a minha CPU não está funcionando. Ah, então eu descobri o problema. O problema é na CPU. Pode ser na CPU, só que na grande maioria, 90% dos casos, o problema está relacionado a outros componentes e a outras situações. Então, pelo fato de uma CPU não estar funcionando, não quer dizer que ela está danificada. Às vezes a CPU apenas não está recebendo tensão correta para funcionar. Às vezes aquela CPU não está recebendo, né, não está conseguindo, né, se comunicar com um determinado componente para fazer uma atividade ao qual ele precisa para startar. Então, por conta disso, o aparelho pode consumir pouquinho e cair para zero. Certo? Se eu tenho um PMIC que ele não está energizando a minha CPU, eu posso ter um consumo de 10, 20 mA e o aparelho cair para zero. Ok? Então, o aparelho consome, caiu para zero, um consumo bem baixinho, e esse consumo pode estar relacionado ao meu PMIC. Por isso que, quando temos uma falha como esse tipo de falha, a gente tem que medir. Se a gente tem um esquema elétrico e se a gente entende sobre o esquema elétrico, a gente precisa, né, medir. Então, tem momentos aqui, tem falhas que a gente vai precisar medir. Beleza? Mas, como eu falei para vocês, vamos falar sobre como analisar essas coisas sem esquema elétrico, certo? Como analisar, como a gente já falou da malha primária, né? Perceba que eu não falei nada de esquema elétrico até agora aqui. Só desenhei aqui para você entender como é, né, a coisa. Beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a Borneo agora. Vou abrir aqui qualquer coisa mesmo. Vamos abrir aqui CPU voltagem. Então, pessoal, aqui eu estou com a placa do A12. Saca bem aí. Como eu falei para vocês, ó, o IFMIC é fácil de encontrar porque ó, ele tem uma bobina grande. Certo? Então, se você tem um aparelho que está consumindo
45, 30 mA, vem aqui nessa bobina e injeta nela mesmo aqui, certo? Quem tem mais experiência, né, vai injetar em um capacitor que está no mesmo espaço dela. Mas quem não tem, pode injetar nela aqui, pelo menos você vai ver se o curto está para o lado de cá, certo? Se tem curto na VPH-PWR. Então, a gente vai ser, para quem não sabe ainda, né? Eu preciso mostrar na placa aqui, porque fica dá para entender melhor. Então, a gente tem aqui as memórias, né? A memória sempre tem esses negocinhos aqui, KM, pá. E a CPU, ela sempre vai ter o nome dela, MediaTek, Qualcomm, né? Tem a Spreadroom, sei lá, um nome meio esquisito aí, que é da Samsung, tem outros também, certo? Mas aqui sempre tá aquele combo, né? Aquele combozinho aqui que é muitas vezes CPU, IF, memória junto, né? Num setor e tal, né? Apesar que IF PMIC não tem nada a ver aqui com a parte lógica, pelo menos aqui da CPU e memória, né? Não tem aqui nada aqui dessa comunicação entre as duas aqui. Mas a memória, né? A memória, na maioria das vezes, é um pouco maiorzinha do que a CPU. A CPU é sempre um pouco menor. E é importante saber que quando eu pegar um aparelho, galera, é isso que é importante vocês saberem, né? Saber se a CPU, se a CPU ela tem a RAM acoplada. A maioria das CPUs Exynos, Samsungs e tal, elas têm a RAM acoplada em cima da CPU, beleza? Em alguns outros aparelhos, a RAM pode vir dentro da CPU, né, no mesmo encapsulamento, como também pode vir, se a memória for eMCP, pode vir aqui, ó, acoplada na parte de baixo, né, a memória RAM, na parte de baixo do encapsulamento da memória, certo? Então, quando eu mostro aqui, né, no iPad a RAM, quando eu falo sobre RAM aqui no iPad, eu estou falando que a gente muitas vezes precisa identificar onde ela está, porque a RAM ela pode causar muito problema, beleza, pessoal? Componentes que não podemos substituir na falha de inicialização. Estou passando só isso aqui de início, certo? Mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Só estou dando alguns explanamentos aqui para vocês entenderem, para os novos, né, as pessoas que estão entrando agora, entender um pouco mais aí sobre como é que funciona aí essa questão de componentes e tudo mais, né? Então, mostrar o aspecto também, né? Então, aqui a gente tem um cristal oscilador, ok? Como eu falei para vocês, cristal oscilador. E o cristal oscilador, a gente vai ter a frequência do PMIC, que é uma frequência em kHz, certo? Ela vai estar sempre em 32 kHz, é uma frequência de sleep clock, a malha de dormir, que ela vai tirar o aparelho do standby, certo? Essa frequência não faz com que o aparelho não ligue, certo? Ou seja, não tem nada a ver com a inicialização do aparelho, a frequência de 32K. Ok? O aparelho pode simplesmente não estar funcionando essa frequência, mas ele vai ligar. Vai ter outros problemas, né? Mas ele liga, sem essa frequência de 32K. Só que o cristal, ele vai gerar uma frequência, né? Precisaria verificar no esquema elétrico se esse aqui é um cristal de 32 kHz ou um cristal de 19, 24 ou 26 MHz, que já é uma frequência maior, que já vai gerar a frequência para a CPU. Só que essa frequência do cristal oscilador não vem diretamente para a CPU, porque a CPU é digital, certo? Então a CPU ela não vai receber essa frequência analógica aqui diretamente do cristal. Ela vai entrar no PMIC, o PMIC gerencia essa frequência, vai sair uma frequência aqui digital aqui para a CPU para que ela funcione. Então, na ausência da frequência da CPU, o aparelho não liga, o consumo é baixo. Certo? Pode ser a mesma coisa da falha de energização que eu acabei falando anteriormente. O consumo baixo ali. Então, outro componente, galera, como eu já falei aqui para vocês, né? A CPU, a memória, a CPU ela é o cérebro da placa, certo? E a CPU ela vai trabalhar diretamente com a memória para que o aparelho funcione, né? Então, tanto a memória quanto a CPU devem estar ok para que o aparelho ligue.
A RAM participa também da inicialização, porque a RAM, a CPU, ela carrega os dados da memória para dentro da RAM para que haja o processo de boot, né, de inicialização do aparelho. Então, sem a RAM, a CPU não consegue carregar o software para começar o processo de inicialização, certo? E aí o aparelho trava no consumo. O aparelho trava em torno de 120, 130, 160, até 200 mAh, aí ele pode travar quando é falha de RAM. Já ouvi, né, relatos até de amigos que o aparelho travou aí em 300, 200, depende muito aí da própria arquitetura da placa, né? Mas na maioria aí, pessoal, 90%, até 200 mAh falha de RAM. Ok?